O Culinária Indie hoje, com a nossa confeiteira Dácia Nunes, colaboradora do Inside, está mais do que especial porque é Páscoa. Então a gente montou a mesa aqui de chocolates e a gente vai conversar com um chocólatra, que é o Gustavo, está aqui com o Alex, que é outro chocólatra também, para explicar um pouco das especialidades, das diferenças que existem. Por exemplo, polpa de cacau, o que tem de diferente do chocolate tradicional? Chocolate amargo, porcentagens. A Dácia vai falar um pouco desse universo, né, Dácia? O que tem, qual a diferença entre a quantidade, porcentagem do amargo do chocolate para o tradicional? Um chocolate, quando a gente compra o chocolate, a porcentagem do chocolate, 70%, 60%, 50%, o que quer dizer é que a gente vai falar logo mais, quando estiver demonstrando temperagem, que a gente extrai dois ingredientes, né, da amêndoa do cacau, que é o cacau em si, né, a massa do cacau, que é aquela parte negra, escura do cacau, e a manteiga de cacau. São os dois ingredientes que a gente extrai. Um chocolate 70% está falando pra gente que daquele chocolate, 70% dele são esses dois ingredientes. Os outros 30% o que seria? Né? No caso do chocolate ao leite, seria talvez um pouco do leite, ou leite condensado, açúcar, baunilha, todos os outros ingredientes que a gente adiciona para esses dois ingredientes nobres que a gente está tirando da amêndoa do cacau. Que é isso que dá sabor também, mais sabor, né? É o que dá o sabor característico do chocolate, é o que dá aquela textura na boca que a gente gosta, né? Quando come um bom chocolate, derrete na boca, né? E tudo mais, que é uma característica da manteiga de cacau. E para os chocolatras, de que forma essas diferenças são perceptíveis no sabor? Gustavo, agora com você. Existe diferença? Dá para perceber se um chocolate é amargo, menos amargo, tradicional, claro? Dá para perceber quando ele é, né? Sinceramente, eu gosto praticamente de todos, né? E para quem não conhece esses detalhes, foi muito bom estar recebendo todos esses detalhes aqui. A gente vai muito pela indicação, né? A gente vai muito pelo que as pessoas indicam, mas conhecer assim com bastante detalhes eu não conhecia. Ok, então Dácia, com você, eu queria saber se chocolate combina com espumante, com vinho tinto. É possível trabalhar com essa harmonização também? É possível, é possível. O vinho tinto, eu acho que um chocolate amargo, né? Talvez de pouca acidez, né? Seja a melhor combinação. Não todos os vinhos tintos, né? Vai muito de casar também, precisa de chocolate amargos que tem características completamente diferentes um do outro, né? Então precisa ter um pouco de conhecimento na hora de fazer essa junção, mas é uma coisa que vai muito bem. Eu acho que a champanhe também vai muito bem. Pois é, você escolheu aí uma champanhe especial para hoje, não foi? Claro. Brinde especial com Dácia, Gustavo, Cheers, o Alex. Por sinal, depois desse brinde vamos logo beber, né? Porque você já sabe o que acontece. Hora da degustação, e eu já sei que o Alex também é chocolatra. Eu quero saber qual a vantagem de ter uma deusa dessa. Deusa pela beleza e também pelo talento da culinária, dos doces sobretudo. Chocolatra. Apaixonado pelo chocolate e apaixonado pela chocolateira, né? É o melhor dos mundos. Eu sempre gostei de chocolate. Não sou muito fã de doce. Não sou o cara que vai no fim da festa comer bolo, essas coisas, mas chocolate sempre. Uma fila junto com o Gustavo. Mas eu prefiro comer chocolate sozinho em casa. Eu gosto de comer sozinho no meu quarto. A Ana tá rindo porque é verdade, ela sempre vê os papéis jogados na cama. Mas não, tá com a Darcy, além de estar sempre fazendo isso, ela me ensinou, né? O que é bom de comer e o que não é bom de comer. Ok, Dácia, agora a gente vai ver passo a passo alguns detalhes dessa montagem, não é? Isso, a gente vai falar um pouco sobre chocolate e um pouco da temperagem do chocolate, que é necessária para a gente poder fazer alguma dessas decorações que a gente vê aqui, né, os ovos, né, e tudo mais. Ok, a gente volta lá, vamos com a Dácia direto para essa etapa interessante, você pode aprender a fazer em casa. Bom, todos nós sabemos que o chocolate vem do cacau, né, da castanha que tem dentro do cacau. Dentro da castanha a gente extrai
basicamente 2 ingredientes, que é o que dá o nosso chocolate. Eu tenho aqui para vocês a manteiga de cacau, que é o nosso ingrediente nobre do chocolate. E o outro ingrediente que sai da nossa castanha do cacau é a massa do cacau, que nesse caso ela foi tirada toda a umidade e pulverizada. E nós temos aqui o cacau em pó. É um produto nobre que vem diretamente do chocolate, sem adição de açúcar ou qualquer tipo de saborizante, certo? O chocolate em pó, diferentemente, ele vem acrescido de açúcar e também com algum saborizante, normalmente a baunilha. Vamos falar agora então das diferenças entre os 3 tipos básicos de chocolate, né? Agora que a gente já sabe os 2 ingredientes principais do chocolate, que é o chocolate amargo, o chocolate ao leite e o chocolate branco. Né? O nosso chocolate amargo nada mais é, né, do que o cacau em pó e a manteiga de cacau. Às vezes um pouco de açúcar no caso do meio amargo, certo? Mas então a gente vai ter no chocolate amargo esses 2 ingredientes principais. No chocolate ao leite a gente tem o cacau, a manteiga de cacau e além disso, acrescido, a gente vai ter o leite, né, que normalmente é o leite em pó. Tem alguns chocolates também já no mercado que utilizam o iogurte em pó, né, com um pouco de acidez nesse caso, no sabor. E um pouco de açúcar no chocolate ao leite. O nosso chocolate branco, que vem a grande questão, chocolate branco é chocolate, né? Uma dúvida que as pessoas têm. Tem uma grande discussão, né? Se é ou se não é chocolate. E essa discussão vem do fato de que no chocolate branco a gente não tem a manteiga de... o cacau em pó, certo? A gente tira o cacau em pó e o que a gente fica no nosso chocolate branco é a manteiga de cacau, o leite e o açúcar. Certo? Então, de todos os chocolates, o chocolate branco é o único chocolate que possui apenas um dos ingredientes que sai da nossa castanha do cacau. Falando um pouco para vocês da manteiga de cacau, que é o nosso ingrediente nobre no chocolate, a grande responsável por várias características que todos nós apreciamos quando provamos um bom chocolate, como, por exemplo, aquela sensação de derretimento na boca do chocolate. Vem a nossa manteiga de cacau. A manteiga de cacau é que dá toda a característica especial do chocolate. Isso acontece porque ela tem 4 cristais, todos derretem a uma temperatura diferente, tem um ponto de fusão diferente, certo? O mais alto deles derrete a temperatura do nosso corpo. É por isso que a gente coloca um chocolate de alta qualidade, que só possui como gordura nesse chocolate a manteiga de cacau. A gente coloca ele na boca e a gente sente derreter completamente. Uma grande pergunta que as pessoas têm, chefe Dácia, por que eu não posso derreter um chocolate e utilizar ele logo em seguida, assim como eu consigo com uma barra fracionada, uma barra hidrogenada? Porque a gente viu que a gente tem um grande ingrediente no nosso chocolate, que é a manteiga de cacau, que derrete a temperatura diferente, que tem 4 cristais com pontos de fusão diferentes. Esses cristais, quando a gente compra o nosso chocolate, que está sólido, que você pega com a mão, que ele não derrete, eles estão completamente alinhados. Uma vez você derrete esse chocolate, você perde todo o alinhamento desses cristais. Então é preciso utilizar uma técnica para que a gente consiga novamente alinhar, né, esses cristais e dessa forma o nosso chocolate está novamente temperado, que é o termo que a gente usa, pronto para usar. Quando a gente compra normalmente um chocolate de alta qualidade, a gente tem na embalagem esse nível de temperatura aqui, né? Isso está falando da temperagem. Existem regras básicas de temperatura para temperagem, mas é sempre importante olhar na embalagem, porque a empresa que criou esse chocolate está nos dando uma grande indicação, né, dessa flutuação base de temperatura que a gente utiliza, onde que é a melhor temperatura para esse tipo de chocolate. Eu vou demonstrar para vocês rapidamente a técnica de temperagem. Nós temos aqui o nosso chocolate 70%, que eu já derreti entre 45 e 50 graus, o meu chocolate estava a 47 graus. Tá? É extremamente importante nessa fase de derretimento que você atinja a temperatura recomendada, porque você precisa dissolver todos aqueles 4 cristais da manteiga de cacau e para dessa forma a gente poder temperar. Eu vou começar o resfriamento. O método que eu vou utilizar aqui é o método mármore, o meu favorito. Nós vamos utilizar essa temperatura da pedra para poder esfriar o nosso chocolate. Nosso chocolate já está a 27 graus, tá?
E eu estou aqui fazendo alguns testes para ver se o nosso chocolate está realmente temperado antes de utilizar, antes de todo o trabalho da gente construir o que é que seja, decorações, ovos. E o nosso chocolate não tá cristalizado. Tá vendo como já está solidificado, né? A gente vê que o nosso chocolate está solidificando, né? É uma grande indicação de que o nosso chocolate está temperado. A primeira decoração que eu vou estar mostrando para vocês, a gente vai fazer algumas plaquinhas, tá? Eu quis colocar um pouquinho de cor nessas placas, então eu passei levemente um pó dourado aqui na minha folha de acetato. Essa outra decoração aqui, a gente vai fazer alguns loops, né? Vocês vão ver, de chocolate para a gente poder decorar ali uma outra ideia que eu tive para essa Páscoa. As nossas decorações já estão prontas, tá? O nosso chocolate já cristalizou. O ideal seria a gente deixar as decorações aqui pelo menos 24 horas, para que elas possam sofrer todo o processo de cristalização, de contração. Isso faz com que o chocolate separe, né, do acetato. Se você estiver fazendo um ovo de Páscoa ou um bombom de chocolate, o que faz com que o chocolate se desprenda da forma é justamente isso. Uma vez temperado, ele contrai, né, todas as moléculas e aí afasta um pouco da forma. Então aqui a gente pode ver, eu vou tirar para vocês aqui aqueles loops que a gente fez, tá? Ele não vai estar com o brilho que poderia estar, você está vendo aqui já, essa parte aqui já está bastante cristalizada, bastante brilho. Aqui a gente poderia ter deixado um pouco mais, a gente não deixou nada mais que nem 5 minutos, né? A cristalização não é o ideal é que a gente passe bastante tempo. Olha só, enquanto o Gustavo passa bem, porque essa é uma área que ele domina de todos os sentidos, a gente tem uma pergunta agora do Alex para Dácia. Eu quero só ver essa intimidade aí, como é que vai ser. Doce. Não, eu comendo esse doce aqui, eu lembrei de umas outras sobremesas que você faz, que eu sempre acho muito interessante, que às vezes dentro da mesma sobremesa tem vários sabores de chocolate. E você percebe os vários sabores diferentes de chocolate dentro de uma sobremesa de chocolate. Como você faz essa mágica? Quando a gente está criando a sobremesa, né, isso tudo faz parte da elaboração, né, de estar pensando na sobremesa. De unir texturas, né, e o tipo de chocolate adequado, por exemplo. Então a gente tem, por exemplo, nesse bolo que vocês estão degustando, é um bolo brownie, né, com pouco, eu passei uma camadinha bem leve de janduí, que é aquele creme de avelã em cima com chocolate, só para você sentir um pouquinho de nada do sabor, e um mousse 70%, né, porque o bolo já é muito doce. Então, mantendo esse diferencial de textura e cada ingrediente separado, você consegue ter esse prazer assim que você coloca na boca. E principalmente como você organiza eles. Esse bolo seria completamente diferente se a gente tem 2 camadas de bolo e muito mais mousse. A sua experiência seria completamente diferente se você tivesse 4 camadas de bolo e pouco mousse. E fazer doce em casa com chocolate a poucos metros, como é que é essa fase? Tem muita interação no processo? Olha, Eu lavo todos os pratos enquanto ela está fazendo. Olha aí, Dácia. Verdade? Verdade. O Alexandre ajuda. O Alexandre é aquele marido assim que ele vai pra cozinha mesmo se precisar e ajuda. Mas eu faço muito pouco em casa, viu, Riva? Eu tenho que ser bem honesta. Gustavo, por favor, fale alguma coisa agora. O que é que você tá achando aí de tudo? Não foi à toa porque eu chamei a Dácia para fazer um chocolate pro meu casamento. Opa, contratada, olha aí, Dácia. Eu acertei, viu? Porque uma prova dessa aqui... Dácia, para finalizar, eu queria que você falasse sobre os coelhinhos, que eu achei lindo dentro da decoração, e esses ovos que você fez de açúcar e que já existe há 10 anos. Como é que você os manteve assim tão bem esteticamente? Eu fiz esses ovos no meu primeiro ano da minha escola de culinária nos Estados Unidos. E fui guardando.
né? E para minha surpresa, todos esses anos que eu tirava da caixa, claro, com todo cuidado, numa caixa, com espuma e tal. São ovos completamente em açúcar, né? Alguns deles absorveram um pouco de umidade dentro. Então você vê que os coelhinhos estão meio como vampiro.